Boa tarde, seja bem-vindo a Hoje Notícias desta quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025. As notícias começam com dados que marcam o balanço de ocorrências que marcaram um fim de semana prolongado em função do feriado. A Fernanda Gonga está no comando da Unidade Operativa da Polícia Nacional. Fernanda, boa tarde. O que é que marca essencialmente o balanço apresentado hoje pela Polícia Nacional? Muito boa tarde, Celestina Zola, e também a todos os telespectadores da TV Girassol. Já estão disponíveis os dados da Polícia Nacional, resultante, portanto, do asseguramento do fim de semana, dados que serão apresentados em instantes pelo diretor adjunto da Direção de Comunicação Institucional e Imprensa da Polícia Nacional, subcomissário Mateus Rodrigues. Vamos ouvir o balanço daquilo que foram esses 4 dias de feriado prolongado. Muito bom dia. Dizer que durante estes 4 dias de intensa atividade policial no âmbito da prevenção criminal e combate à criminalidade e também no âmbito da segurança rodoviária, tivemos o registro de 537 crimes, sendo 326 esclarecidos, com 402 detidos, o que prefaz uma eficácia na ordem dos 59%. As províncias que mais registraram crimes foram Luanda, com 202, Huambo com 42 e Benguela com 26. Temos aqui a destacar pela negativa a ocorrência de 40 crimes com recurso à arma de fogo nas províncias de Luanda, Huambo, Malange, Lunda Norte, Cabinda, Zaire, Kwanza Norte e Cunene. Os principais crimes registrados foram 19 crimes de homicídio, 10 crimes de abuso sexual, 102 ofensas à integridade física, 118 roubos e 183 furtos. No que toca ao enfrentamento policial, foi possível a apreensão de 25 armas de fogo, sendo 12 do tipo AKM, 7 caçadeiras e 6 pistolas. Temos ainda a realçar a apreensão de mais de 25 milhões de kwanzas e mais de 22 mil litros de combustível. Ainda a detenção de 1.875 suspeitos, sendo 815 por violação à fronteira, 299 por estadia ilegal, 346 em microoperações e 412 por crimes diversos. No que toca à situação de segurança rodoviária, temos o registro de 135 acidentes de viação, como consequência 22 mortos e 18 feridos. Aqui destacamos 3 despistes seguidos de capotamentos, um choque contra obstáculo fixo, com 2 mortos e 49 feridos, ocorridos nas províncias de Malange, Lunda Sul e Benguela. Podemos destacar o atropelamento ocorrido às 14h30 no dia 4 de fevereiro na província do Ix, município de Negás, Estrada Nacional 220, nas imediações do Hotel Tumacunda, envolvendo um motociclo de marca Linké, de cor vermelha, matrícula SCN 0170D, conduzida por um cidadão detido de 22 anos de idade, causando ferimentos graves ao cidadão Mateus Razão, de 50 anos de idade, terceiro subchefe da Polícia Nacional, quando o mesmo estava numa barreira policial e abordou o suspeito, e o suspeito, não obedecendo a ordem de paragem, atropelou, portanto, o agente da polícia que encontra-se a receber cuidados médicos. Aqui, a ouvirmos os tratos daquilo que foi o asseguramento do final de semana apresentado pela Polícia Nacional, não são só estes dados, outros desenvolvimentos vamos certamente trazer nos próximos serviços noticiosos da TV Girassol. Aqui o essencial é que o país registrou nesses 4 dias 537 crimes, um total de 22 mortes e Luanda continua a liderar as estatísticas. Celestina Zola, este é o apontamento possível que nós podemos fazer a partir daqui da Unidade de Reação e Patrulhamento. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda Gonga, e continuação de um ótimo trabalho.
O país registrou nas últimas 24 horas mais de 181 novos casos de cólera em 4 províncias. 5 pessoas perderam a vida, sendo 3 na província do Bengo e 2 em Luanda. Atualmente estão internadas 194 pessoas. Do início do surto até o momento, morreram 70 pessoas, sendo 40 em Luanda, 22 no Bengo e 8 no Icole Bengo. Lembrar que o Ministério da Saúde leva a cabo uma campanha de vacinação contra a cólera mais afetadas. A jornada foi lançada nesta segunda-feira pela Ministra da Saúde. Mais de 100 ocorrências deram entrada no Hospital Geral de Luanda durante o feriado prolongado. Destes, 2 casos resultaram em óbito. A nossa equipa de reportagem passou pelo hospital na ronda pelas unidades sanitárias, nos bancos de urgências de alguns hospitais da capital, constatou o fluxo de pacientes. Nas últimas 24 horas, o Hospital Geral de Luanda registrou 106 ocorrências que mereceu a assistência dos técnicos daquela unidade. E 2 dos pacientes foram a óbito. Francisco Zenga, médico ortopédico e traumatologista do Hospital Geral de Luanda, afirma que dos maiores casos registrados foram acidentes de viação e apela à prudência por parte da população. Nós tivemos muita ocorrência, ou muita gente que ocorreu à nossa instituição, dentre eles as pessoas sinistras. Só de referir que durante as 24 horas nós tivemos dois episódios. Trata-se de 2 pacientes que foram vítimas de acidente de viação, que foram socorridos pela equipa do INEMA, que nós recebemos, mas que infelizmente esses evoluíram para óbito. Evoluíram para óbito e uma das causas foi o atraso do socorro, quer dizer, desde a área do sinistro até a instituição. E com isso eu poderia deixar um aconselhamento à nossa população que sempre que tiverem perante uma situação de acidente de viação ou uma situação de urgência, é preferível ir até a unidade mais próxima de casa, tendo em conta que o Ministério da Saúde evitou o esforço de criar unidades capacitadas e com meios de diagnóstico e de terapêutico, bem como pessoal capacitado para poderem acudir a qualquer situação que possa haver em qualquer parte de Luanda. Como sabes, temos agora muitas unidades hospitalares e acredito que nós podíamos evitar muito esses desfechos em óbito, principalmente quando estão ligados ao atraso do socorro da vida humana. A nossa equipa partiu para o município do Sambizanga, mais concretamente ao Centro de Saúde do Bairro Operário, que também nas últimas 24 horas tiveram um atendimento total de 130 pacientes, com destaque a um jovem que está sob coma etílico, ou seja, está sob efeito de álcool avançado e se encontra sem nenhuma identidade e nem consegue dizer nenhuma palavra. A enfermeira Josefina pede ajuda da população para localizar os seus familiares. Realmente, logo pela manhã, por volta das 7h38, o segurança nos pontualizou sobre o caso do paciente que alguém trouxe até na porta do hospital, não deambula, está num coma etílico e nós demos a conta da situação. E estamos a hidratar o caso, a situação. Estamos a estancar o caso com uma hidratação, mas ainda não está a colaborar 100%. Ninguém sabe daqui para frente. Não sabe quem ele é? Não sabemos nem o nome, de onde veio. Estamos assim, sem dados do cidadão. Seria bom que quando alguém traz um paciente no hospital, identificasse, tirei o paciente de um lugar X, ou sem família, ou tem família, mas neste momento não se faz presente, avisar a família, pelo menos para termos os dados do paciente. Assim é uma preocupação, porque alguém sem uma identificação como cidadão.
A TAG, Companhia Nacional de Bandeira, começou a operar no dia 1 deste mês as rotas regionais a partir do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, além de todos os voos domésticos. No quadro da terceira fase do processo de transferência gradual, a nossa equipa foi hoje constatar a operacionalidade do comboio no troço Bungo, Aeroporto Dr. António Agostinho Neto. No terreno está o Ernesto Jaime. Ernesto, boa tarde. O que é que nos podes avançar daí? Boa tarde à audiência que nos acompanha neste horário. Falamos a partir da estação do Bungo, uma estação que, de certa forma, tem sido um ponto, uma paragem para vários estudantes, bem como comerciantes e trabalhadores que por aqui pegam o comboio para se dirigir a diferentes destinos, como a Viana, bem como o novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto. Como fez referência, diariamente 5 a 10 passageiros utilizam então aqui o comboio, ou seja, fazem-se presentes aqui e com destino até ao aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto. Um dado a acrescentar que recebemos também aqui tem que ver com a oscilação deste número, ou seja, em feriados ou datas especiais, este número tende a subir, no caso, ou oscila para 90, como é o caso do Natal, segundo algumas informações que foram aqui passadas no Natal, à procura destes serviços foram com maior demanda e no feriado de ontem cerca de 25 passageiros puderam então usar este troço ferroviário até ao aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto. Vamos aqui a conversa com alguns jovens que obviamente estão aqui também à espera do comboio para partir então para os seus destinos. Boa tarde, em direto para o Jornal da Rede Girassol. Como se chama? Boa tarde, sim. Chamo-me Samuel Moraes Simão. Samuel, depois deste fim de semana prolongado, toca para as atividades diárias. É claro. Voltamos novamente à roda inicial, né? que tem sido a nossa caminhada Bungo-Viana-Viana-Bungo. Usa aqui este trajeto todos os dias? Certo, de segunda a sexta. Para a escola ou trabalho? Para trabalho, uso para trabalho. Ok, obrigado. Tá bem. Ouvimos então um entrevistado, o Samuel, quem também usa aqui este trajeto, esta estação do Bungo, é o nosso próximo entrevistado. Boa tarde, em direto para o Jornal da Rede Girassol. Qual o nome e para onde é que vai? Qual é o seu destino? Boa tarde, sim. Sou Mauro Gomes. Venho de Viana para aqui, para o Bungo, e geralmente venho aqui ao Centro de Formação da Casa do Bungo. Então quer dizer que todos os dias usa o comboio? Sim, 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. E já alguma vez foi ao Aeroporto Internacional de comboio? Não, ainda não. Quando é que vai fazer? Quando houver uma necessidade. Ok, obrigado. Tá. Foram então as palavras aqui dos nossos entrevistados. Como se pode ver aqui, o movimento é meio que atípico. Há bem pouco tempo, alguns passageiros partiram para Viana, como fizemos referência para o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. O número tende a oscilar. Dias há que de 5 a 10 pessoas são registados, mas nos feriados este número tende a subir. De momento, não é possível falarmos com o porta-voz do Caminho de Ferro de Luanda, Augusto Osório, devido a uma reunião que está então a decorrer neste momento, uma reunião de trabalho, mas obviamente que noutros espaços de informação nós poderemos levar mais informação sobre aquilo que têm sido os serviços comerciais daqui desta estação
estação do Bungo para o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. É este o registro que podemos então fazer deste apontamento, e o compromisso ou os outros detalhes nós poderemos levar noutros espaços informativos da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Ernesto Jaime. Angola apresentou nesta terça-feira, no Fórum de Negócios Mineiros, no Centro de Convenções de Cape Town, as oportunidades de investimento e desenvolvimento do setor em Angola. A abertura do Fórum coube ao Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, que convidou os empresários a investirem em Angola. O terceiro dia de trabalho do ministro Diamantino Azevedo no Mining Indaba 2025 começou com a audiência concedida a uma delegação do governo indiano, chefiado pelo secretário do Ministério das Minas do referido país. Os indianos pretendem explorar minérios críticos de Angola. Para o ministro Azevedo, a primeira coisa a fazer é definir o que são minerais críticos e para quem é que são críticos. Nesta terça-feira, o ministro Diamantino Azevedo conduziu o Fórum de Negócios em que foram apresentadas as oportunidades de investimento e desenvolvimento do setor mineiro em Angola no Centro de Convenções de Cape Town. 3 empresas que operam no setor mineiro angolano expõem os seus serviços. Angola, a hora de investir no setor mineiro é agora, é o lema adotado para o Fórum Empresarial de Investimento Mining Indaba 2025. Sobre as potencialidades de Angola promovidas no evento, Diamantino Azevedo destacou o vasto portfólio de recursos minerais, tais como ouro, cobre, minério de ferro, níbios, terras raras e também destacou o complexo engenho do Cunene, os complexos carbonatíticos e a extensão de Copper Belt, que aguardam por investimento. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, convidou os empresários a investirem no setor mineiro angolano e deixou patente aos geólogos que queiram ter o nome nos anais das descobertas minerais que sigam para Angola, pois apesar de Angola ter 100 anos de exploração de diamantes, ainda tem mais 100 anos de riqueza mineral por descobrir. Quanto ao sistema regulatório, o ministro referiu que é transparente, estável e garante a segurança da propriedade. Cerca de 10 milhões de dólares é o valor investido na criação do primeiro banco genético de aves funcional em Angola. Há um ano que o projeto produz pintos e matrizes. O presidente da empresa, Adilson Magnol, disse que atualmente o aviário possui cerca de 30 mil matrizes de aves em criação para dar resposta à procura do produto no mercado nacional. A gente produz material genético, né? A gente levou em 2024 o primeiro banco genético de aves de corte e poedeira aqui para Angola. Então daqui vai produzir frango e a poedeira que vai produzir ovos comerciais também. Hoje está na faixa aí de 3 mil ovos, mais ou menos, de matrizes aí, e em torno aí nos 2 mil ovos de poedeira. E tem mais de 30 mil matrizes em recria e vai iniciar a produção de pintinhos aí a partir de meados de março, abril, agora um volume maior. Desde a sua chegada em Angola, iniciaram a produção na Quimia, província de Colibengo. O presidente do grupo fala das principais dificuldades enfrentadas. Claro que a gente não pode comparar o que a gente tem lá no Brasil com aqui, né? Aqui a gente tem problemas de água, né? de acesso, energia elétrica, né? Mas são coisas que a gente sabia que ia enfrentar, né? Até o momento, o aviário emprega cerca de 100 jovens angolanos. Fernando Adriano e Angelino Paulo explicam como tem sido o seu dia a dia. Normalmente temos os cuidados dos pintos, ao quanto o desenvolvimento, desde o primeiro dia até o desenvolvimento e até que começa a produção. E as anomalias nós assumimos naquilo que é a nossa competência. Até o momento, a primeira dificuldade mesmo é a água. A água não é boa porque estamos a abastecer as aves com uma água do rio não bem qualificada. O meu trabalho praticamente é abastecer a alimentação para as aves, notar algumas dificuldades que as aves apresentam dentro do aviário
e organizar outras coisas que surgem lá dentro dos aviários. O objetivo da West Ave Angola é que em 2 anos o país deixe de importar frango. No nosso futuro aí a gente quer deixar Angola autossuficiente na produção de frango e também ser exportador. É fazer o que a gente fez lá no Brasil, né? O Brasil, há 20 anos atrás, era importador de frango, hoje é um dos países maiores exportadores de carne de frango, né? E com o investimento que a gente está fazendo aqui, a gente quer fazer isso com Angola, né? E atender os outros países aqui, principalmente ao redor, né? A província do Uís acolheu nesta terça-feira o ato central das celebrações do 4 de fevereiro, dia do início da luta armada de libertação nacional, que decorreu sob o lema Angola 50 anos, preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. O ato foi presidido pelo chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado. A cerimónia, presidida pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, General Francisco Pereira Furtado, decorreu no município de Negage e contou com a presença de várias entidades do governo, antigos combatentes e veteranos da pátria e membros da sociedade civil. Como parte das comemorações, foram inauguradas 2 infraestruturas sociais, uma escola primária com 7 salas de aula, denominada Comandante Pina, e um centro de saúde José Maria João, no Quindando, no município de Negage. Na ocasião, o governador da província do Uís, José Carvalho da Rocha, destacou os esforços do seu governo com a implementação de projetos que respondam às necessidades das populações. Estamos aqui na província do Uís e também cumprimos as orientações de Sua Excelência, o Presidente da República, para continuarmos a trabalhar em prol das nossas populações, particularmente desenvolvendo os nossos programas de agricultura familiar, para que as nossas famílias possam ter cada vez mais alimentos nas suas mesas e também possam ter o excedente para que as nossas famílias possam ter renda. E deste modo estamos a cumprir a máxima de que o mais importante é, de facto, continuarmos a resolver os problemas do povo. No seu discurso, o Ministro de Estado, Francisco Pereira Furtado, sublinhou a importância da preservação da memória histórica e da valorização das conquistas alcançadas ao longo dos anos. O sacrifício consentido e a entrega em busca da liberdade demonstrada pelos bravos combatentes do 4 de fevereiro deve servir-nos de incentivo e estímulo para participarmos no processo de construção e desenvolvimento de Angola, visando um futuro cada vez mais promissor para os seus cidadãos, fundamentalmente para a juventude, que é a força motriz de qualquer nação. A celebração anual desta importante efeméride tem como objetivo valorizar, elucidar, incutir e perpetuar nas nossas gerações os valores e sentimentos patrióticos, sensibilizar e mobilizar todas as forças vivas da nação, a fim de mantermos viva a chama da liberdade, defendendo a independência, a soberania nacional e a paz. A guerra já não é nas grandes frentes de batalha, mas temos outras responsabilidades enquanto gerações mais novas, que é exatamente o de preservar o legado, de preservar e de honrar, não é, a memória dos nossos heróis, quer eles tenham já tombado ou não. Portanto, esse exercício deve ser feito. As novas gerações precisam sim de saber o que custou a liberdade. Precisam sim de entender que muitos sacrifícios foram consentidos, boa parte dos nossos heróis, dos nossos nacionalistas, abdicaram
abdicaram da sua juventude, abdicaram do convívio com as suas famílias, para que hoje então tivéssemos um país livre, um país independente. Como disse, naturalmente nós, enquanto jovens, devemos perceber isso e entender que o país nos foi dado, a liberdade nos foi dada quase que de bandeja. Não tivemos a necessidade de lutar por ela. Mas, como digo, hoje temos uma nova luta, não é? É de cada um de nós, ali onde estivermos, darmos o melhor de nós para o desenvolvimento do nosso país. Após o ato, os participantes visitaram uma feira local, onde foram expostos vários produtos do campo. Conforme se vê a nossa bancada, observando a nossa bancada, temos muita produção de produtos agrícolas que cá viemos exibir para a feira referente a 4 de fevereiro. Estamos aqui a representar o município de Massao e, conforme vês aqui, temos a nossa cola, que em outro nome chamamos macazo, temos a raiz aí que chamamos de ndondolondo, temos aqui a nossa cana, temos a nossa jinguba, cascada, ou seja, com casca e sem casca. Temos também a nossa banana, temos a batata doce, temos a mandioca. Temos muitos produtos aqui. Ok. De onde é que saem esses produtos? Vêm mesmo do nosso município, que é o município de Massao. Foi aberta hoje aqui em Luanda a Conferência Internacional sobre o Constitucionalismo e como expressão da independência e soberania dos Estados. A conferência enquadra-se na senda da celebração dos 50 anos do constitucionalismo angolano e os 15 da Constituição de 2010. Para mais informações sobre a conferência, estendemos o nosso sinal ao encontro do Alberto Capitão. Capitão, boa tarde. Que informações adicionais temos sobre este assunto? Viva, boa tarde, Celestina Zola e a quem nos acompanha. Está neste momento a decorrer o primeiro painel que está a abordar as transições político-constitucionais dos Estados, um dos temas centrais desta conferência internacional que vai decorrer até amanhã. Para este painel estão como preletores o professor Dr. Carlos Maria Feijó, que está a falar da Constituição angolana de 2010, transição ou transação. Também vai fazer parte deste painel o professor e juiz conselheiro jubilado Onofre dos Santos, vai falar sobre as singularidades das transições constitucionais angolanas. É um painel que vai também contar com a experiência de Cabo Verde, já que vai estar o professor Dr. Aristides Raimundo Lima, que também foi presidente da Assembleia de Cabo Verde e é o atual presidente do Tribunal Constitucional de Cabo Verde, que vai também falar sobre a justiça constitucional como coroação do Estado de Direito. É uma conferência que tem como objetivo refletir sobre os 15 anos da Constituição de 2010, já que foi a 5 de fevereiro de 2010 que esta Constituição foi promulgada pelo então Presidente da República, José Eduardo dos Santos, depois de ser aprovada pela Assembleia Nacional. Por outro lado, esta conferência está também a olhar para os 50 anos do constitucionalismo angolano, já que é neste ano que se assinala estes 50 anos, casando-se também com os 50 anos da independência nacional. Aqui, para a cerimónia de abertura, estiveram várias individualidades, desde deputados da Assembleia Nacional, presidentes e representantes de partidos políticos e a presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, que fez a abertura desta conferência, tendo a presidente da Assembleia Nacional destacado a importância da Constituição da República de Angola. Nesta cerimónia foi feito o lançamento oficial da Constituição da República, que é também chamada de Carta Magna da República, em braille, para facilitar o entendimento deste documento por parte dos portadores de deficiência visual. Carolina Cerqueira disse que é um avanço o lançamento desta Constituição em braille e que está-se assim a cumprir uma promessa, uma necessidade dos invisuais e que já não era sem tempo. Vamos ouvir o que disse Carolina Cerqueira. Este projeto, senhoras e senhores, de transcrever a nossa Constituição para braille
é mais do que um ato simbólico, é um compromisso tangível com os direitos e a dignidade de todos os angolanos, independentemente das suas capacidades físicas. A Constituição é o alicerce do nosso Estado Democrático de Direito, o documento que consagra os nossos valores, os nossos direitos e os nossos deveres como cidadãos. É imperativo que todos, sem exceção, tenham acesso a este instrumento fundamental da nossa democracia. A inclusão das pessoas invisuais ou com deficiência visual no acesso à informação e à participação cívica é um imperativo moral e constitucional. Ao disponibilizar a Constituição em Braille, estamos a garantir que todos os angolanos e angolanas possam conhecer, compreender e exercer os seus direitos plenamente. Este é um passo crucial para a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática e inclusiva, onde a diversidade é celebrada e a igualdade de oportunidades é uma realidade. Palavras da Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, na abertura desta Conferência Internacional sobre Constitucionalismo Angolano. Esta conferência, que tem ainda outros painéis, vai olhar, por exemplo, para o papel e contribuição dos tribunais constitucionais na consolidação da Carta dos Direitos Fundamentais previstos nas Constituições dos Estados. É uma conferência que vai decorrer até amanhã. A Presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso, disse que a Constituição, enquanto documento orientador, nunca é fechada, já que tem sempre a oportunidade de revisões ou de atualizações, tendo em conta a dinâmica de qualquer Estado. É um assunto que nós vamos continuar a acompanhar e levar outros resumos logo mais no Girassol Jornal. Boa tarde, Celestina. Boa tarde, Alberto Capitão, e com certeza traremos mais sobre este assunto ao longo dos nossos serviços de informação. Estamos a fazer a primeira pausa deste jornal, que é curta. Não saia daí. Até já. Olá, uma vez mais, boa tarde. Seja bem-vindo às notícias no Hoje Notícias. Angola assume este mês a presidência da União Africana. Esta semana, o país defendeu a necessidade do cumprimento rigoroso das contribuições financeiras pelos Estados-membros como um dos requisitos para que a organização realize os seus mandatos, objetivos e aspirações da Agenda 2063, focada na África que se pretende. A visão do país sobre o assunto foi apresentada pelo embaixador de Angola na Etiópia e representante permanente junto da União Africana, Miguel Bembe, durante a intervenção na sessão conjunta do Comitê Ministerial da Escala de Avaliação e Contribuições e dos peritos dos 15 ministros das Finanças da organização ao nível dos embaixadores. Miguel Bembe referiu que o cumprimento desta meta vai permitir materializar a visão coletiva dos Estados-membros virada para um futuro próspero e autossuficiente no continente africano. A falta de contribuições estatutárias por parte de alguns Estados-membros continua a representar um desafio significativo, gerando desequilíbrios na execução orçamental da organização e impactando de forma direta na implementação de projetos essenciais para a paz, segurança e desenvolvimento sustentável. Em função deste quadro, o diplomata angolano manifestou preocupação em relação à escassez de recursos financeiros por comprometerem o alcance dos objetivos comuns e enfraquecer a capacidade de resposta dos desafios enfrentados pelo continente africano. O Serviço Postal norte-americano anunciou esta quarta-feira que vai deixar temporariamente de aceitar encomendas provenientes da China e de Hong Kong até nova ordem. O assunto está em destaque no Compacto Internacional, que passa também pelo Brasil. O Serviço Postal norte-americano anunciou esta quarta-feira que vai deixar temporariamente de aceitar encomendas provenientes da China e de Hong Kong até nova ordem, uma altura em que a guerra comercial entre Washington e Pequim se intensifica.
Numa breve declaração, o serviço esclareceu que a medida não afeta o fluxo de cartas e correio normal, mas apenas encomendas de produtos de baixo valor que anteriormente beneficiavam de isenção de taxas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentou as taxas alfandegárias sobre as importações oriundas da China em 10%, depois de ter recuado nos planos de cobrar taxas ao Canadá e ao México. Pequim respondeu com medidas de retaliação, incluindo taxas de 15% sobre as importações de carvão, gás natural liquefeito, equipamento agrícola e outros bens dos Estados Unidos da América. A China registrou 2,3 mil milhões de viagens interregionais entre 28 de janeiro e 4 de fevereiro, no período de férias do Ano Novo Lunar, de acordo com dados oficiais divulgados hoje. A Administração Nacional de Imigração também informou que 7,671 milhões de residentes da China continental entraram e saíram do país durante as férias, mais 5% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os residentes de Hong Kong, Macau e Taiwan que viajaram totalizaram 5,737 milhões, um aumento de 5,6% em relação a 2024, além de 958 mil estrangeiros, mais 22,9% do que os registados durante as férias do ano passado. O Superior Tribunal de Justiça do Brasil considerou que as ofensas dirigidas a uma pessoa branca por causa da cor da sua pele não constituem injúria racial. De acordo com o acórdão unânime dos membros da 6ª secção do Tribunal de Terceira Instância, a injúria racial só ocorre quando a ofensa é dirigida a pessoas negras devido à sua raça e como forma de as discriminar. A decisão, que abre um precedente para processos semelhantes, chega na sequência de recurso de um homem negro que foi acusado de injúria racial por ter escrito numa mensagem a um italiano casado com sua tia que a cabeça dela era branca, europeia e esclavagista. E é momento para falarmos de desporto aqui no Hoje Notícias. Angola qualificou-se ao Afrobasket da Côte d'Ivoire a decorrer em agosto próximo, depois de passar pelas moçambicanas por 65-58. Assim como no primeiro encontro deste zonal de qualificação ao Afrobasket 2025, com palco na Côte d'Ivoire, Angola teve novamente um arranque de muito bom nível no primeiro quarto deste segundo encontro, ao encostar na parede a seleção de Moçambique, vencendo por 13 pontos de diferença no parcial no primeiro quarto. 25-12 foi o resultado. O segundo período foi todo comandado pela seleção de Moçambique, que conseguiu encaixar 19 contra 7 pontos da seleção de Angola. Ao intervalo, o placar estava em 32-31 a favor das comandadas de Paulo Macedo. Angola voltou a ser dona e senhora da partida ao vencer o terceiro período por 21-15 no parcial, deixando o jogo em 53-46 para as duas vezes campeãs africanas. Os 7 pontos de vantagem conseguidos no terceiro período valeram a qualificação da Angola no fim do encontro, pois, no último quarto, as duas seleções tiveram a mesma produção, no caso, 12 pontos para cada país, que culminaram com o placar final de 65-58 para a festa pintada das cores da Angola. Paulo Macedo, treinador da seleção angolana, felicitou a bravura das suas meninas, assim como também valorizou a super presença dos adeptos no pavilhão principal da Cidadela. Chegamos aqui com a missão de vencer o jogo, concentradas. Infelizmente, vemos logo duas jogadoras no segundo quarto com 3 faltas, e aí deixamos a equipa de Moçambique equilibrar. Mas nos momentos decisivos elas demonstraram que estavam concentradas, e nós vamos para o Campeonato Africano por mérito próprio, por tudo aquilo que nós trabalhamos durante esses dias. E, mais uma vez, meus parabéns ao excelente público que esteve aqui hoje a apoiar a seleção de Angola. Sem eles, não era possível. Mais uma vez, obrigado. O timoneiro moçambicano, Nilton Manheira, lamentou a derrota. Entretanto, destacou o bom espetáculo da bola ao cesto, protagonizado pelas duas seleções. Há que valorizar também a vitória da seleção angolana, que tanto se bateu. E nós sabíamos que havíamos encontrar esse ambiente. Estou feliz com o meu grupo, elas estão de parabéns porque tudo fizeram para que levasse uma vitória para a seleção de Moçambique e garantir o apuramento direto para
para a Afrobasket. Angola vence Moçambique por 65-58 e garante presença no Afrobasket da Côte d'Ivoire em agosto próximo. A extremo base angolana, Itali Lucas, com um duplo-duplo, sendo 28 pontos e 11 ressaltos, foi a jogadora mais valiosa da partida. E a subcapitã da Seleção Nacional, Cristina Matekit, afirmou que a qualificação foi mérito do grupo, pois trabalharam para que tal feito fosse possível. Os números da basquetebolista angolana, do Real Madrid, Bruno Fernando, estão a aumentar. Esta é uma matéria para acompanhar daqui a pouco. Vamos à vitória da seleção. Estamos felizes pelo trabalho que fizemos. Foi uma preparação difícil para nós, porque foi um tempo curto, mas os objetivos que a seleção queria, nós conseguimos alcançar com máxima motivação e foco. O objetivo de participar sempre numa competição é o primeiro classificado, ganhar sempre a competição. Mas vamos agora para o Campeonato Nacional, vamos ver como é que ela vai decorrer. Só depois é que podemos falar da preparação para o Afrobasket. E continuamos a falar de basquete. Desta vez vamos falar dos feitos do basquetebolista angolano do Real Madrid, Bruno Fernando. Os números estão a aumentar na noite desta terça-feira. Apontou 11 pontos e capturou 5 ressaltos em 18 minutos em campo, no jogo em que o clube merengue perdeu frente ao Anadolu por 73-79. Todavia, ficou em destaque a performance do poste. E com desporto, chamamos mais uma pausa deste jornal. Volte conosco. Voltamos a informar no Hoje Notícias. Mais de 3.000 mudas de várias espécies estão a ser produzidas na estufa dos Gambos. Mais de 3.000 mudas de várias espécies estão a ser produzidas na estufa dos Gambos. De acordo com o diretor municipal de Agricultura, João Iluco, a multiplicação de plantas faz parte do projeto de reflorestamento da região com plantas nativas. O responsável assegura que as plantas entre ornamentais e fruteiras serão distribuídas dentro de 15 dias às várias comunas. Tanto numa primeira fase iniciamos com 3.500, mas a meta é atingir 6.000 plantas. É um processo, vamos fazendo ao longo do tempo. Entre acácias, leucena, moringa, limão e também algumas mudas de mandioca. E pensamos que, pelo nível de desenvolvimento que as plantas apresentam até o momento, daqui para mais 15 ou 20 dias no máximo, poderemos fazer a aplicação no local definitivo, ou seja, estaremos em condições de distribuí-las para as administrações comunais. João Iluco destaca a importância do reflorestamento do município, afetado ciclicamente pela seca, reforçando que o projeto visa melhorar a qualidade de vida da população da região. O projeto visa o reflorestamento, tanto como temos estado a constatar. Nos últimos tempos, o nível de desflorestação tende a intensificar no seio das comunidades. Então, é o propósito da administração fazer o repoamento das plantas, porque, como sabemos, o meio ambiente, dentre várias componentes que tem, a questão de árvores também é um elemento a ter em conta. São plantas ornamentais e frutíferas que estão a ser produzidas no município dos Gambos, na província da Huila, no plano de reflorestamento do município. Durante o feriado prolongado, as praias de Luanda registraram presença razoável de banhistas que procuraram aproveitar o dia de sol. Para o período em referência, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros reforçou o efetivo de nadadores salvadores para garantir maior segurança.
Os banhistas que marcaram presença em algumas praias de Luanda manifestaram satisfação pelo registro de nadadores salva-vidas do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Eu realmente fiquei feliz, porque uma coisa que aqui não tinha é uma iniciativa boa e foi uma das melhores coisas que fizeram aqui na praia. Se bem que poderia ser mais cedo, mas tem coisas às vezes que é preciso ter uma razão maior para dar essa iniciativa. Então gostei, até porque eu não sei nadar, então estando aí tem sempre uma situação, uma emergência, então é sempre bom a pessoa estar aí. Melhorou bastante. Confesso que é uma coisa que muitas das vezes faz-me pensar duas vezes em vir à praia, nesses locais que não têm segurança privada e tudo mais, mas noto que melhoraram bastante. Bom, mas temos de fazer mais. Na ausência de um nadador salva-vidas, é fundamental que as famílias e amigos se façam acompanhar com alguém que saiba nadar para evitar casos de afogamento, tal como defende Ângelo Reis, o poeta dos pés descalços. Primeiro é que, enquanto pai e provedor de família, eu não aconselho a que nenhum pai venha para uma praia se não souber nadar. Sim. E se não tiver princípios de como salvar alguém em circunstâncias adversas, como no mar, não é? E porque as pessoas ainda estão um bocado sobre pressão psicológica em concernência daquilo que aconteceu com Manu Chaba, muito recentemente, ainda vemos uma pouca afluência de banhistas às praias, né? Mas conforme disse o meu companheiro, para além disso, há que haver uma maior preparação por parte dos órgãos de tutela. Os órgãos de tutela neste caso são os salva-vidas, por formas a que os banhistas se sintam bem e em segurança, né? Acima de tudo. Na Praia Amélia, no município da Samba, algumas pessoas se mostraram preocupadas com a falta de nadadores salva-vidas, pelo menos durante o princípio da tarde de hoje. Estou aqui já há umas 3 horas, se notares, tem crianças e tudo mais. Se alguém porventura se afogar, as pessoas que estão aqui têm que fazer alguma coisa ou fazer uma magia para as pessoas sobreviverem, senão não temos nenhum técnico aqui. Ficamos com um pouco ansioso. Se houver uma criança na praia, não sei como é que nós vamos chamar um salva-vida, porque não tem ninguém. Para este feriado prolongado, as praias de Luanda serão asseguradas por mais de 1000 efetivos do Serviço Provincial de Proteção Civil e Bombeiros, como esclarece Daniel Correia, o porta-voz do Comando de Luanda. Continuamos com a Operação Afogamento Zero, com 1.600 efetivos. Nesta operação ainda nós contamos com especialistas de diferentes áreas, nadadores salvadores. Importa aqui referir que durante esta campanha há toda a necessidade de passarmos em revista aquilo que são as praias autorizadas, as praias onde se pode tomar banho, e estas mesmo estão asseguradas pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiro. Algumas pessoas fazem com frequência o uso da praia por causa dos seus benefícios para a revitalização do corpo humano face às suas propriedades salinas. O sol traz benefícios vindouros e a água do mar também, por causa das suas propriedades salinas, né? Então esse contacto da praia, da água do mar, faz muito bem para a recuperação e vitalização do ser humano. E por hoje está tudo dito neste Hoje Notícias de quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025. Obrigada pelo carinho de sempre e não perca seguir o desporto na rede. Boa tarde, fique bem.